Caro telespectador, bem-vindo a mais uma edição do programa As Nossas Realizações da televisão comunitária de Chimoio do Instituto de Comunicação Social. Na edição de hoje, vamos acompanhar uma grande reportagem que fala sobre o contributo do projeto LAN para a redução da desnutrição crônica nas províncias de Tete e Manica. A reportagem está subdividida em 3 capítulos, por isso não saia daí. As províncias de Tete e Manica possuem alto potencial de produção agrícola, pecuária e avícola. Entretanto, os níveis de desnutrição crônica nas duas províncias é preocupante, sobretudo em crianças de 0 a 5 anos de idade. Para contribuir na redução dos altos índices de desnutrição crônica nas duas províncias, a Save the Children na província de Manica e Helen Keller Internacional na província de Tete estão a implementar o projeto Ligando a Agricultura e Nutrição, mais conhecido por LAN. No primeiro capítulo desta reportagem, vamos conhecer as ações em curso e os resultados obtidos por este projeto na província de Tete. Moçambique possui uma das taxas mais elevadas de desnutrição crônica na África Austral e no mundo. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, nos últimos 15 anos, o país manteve a taxa de 43% de desnutrição crônica em crianças dos 0 a 5 anos. Os mesmos dados estimam que pelo menos 1 em cada 2 crianças sofre de desnutrição crônica em Moçambique e quase metade das mulheres do país sofrem de anemia, uma situação que prevalece desde 2008. As províncias de Nampula, Cabo Delgado, Niassa e Zambésia são as consideradas com as taxas mais elevadas de desnutrição crônica em Moçambique. E uma análise que foi feita recentemente, em 2017, mostra que 60% da população adulta moçambicana sofreu de desnutrição crônica quando criança. Então esta é a atual situação, que não é boa, porque se estamos a dizer que 1 em cada 2 crianças, ou seja, adultos em cada 10 moçambicanos sofrem ou sofreram de desnutrição crônica, isto significa que todo o potencial intelectual, toda a capacidade física, a capacidade de trabalho, a capacidade de raciocínio está completamente comprometida. Então é uma situação que não é boa para o país. A Organização Mundial da Saúde já refere que a partir de 20% considera-se um problema grave de saúde pública e o nosso país está nesta situação. De acordo com o Inquérito Demográfico de Saúde 2011, as províncias de Manica com 41,8% e Tete com 44,2% também constam da lista das que apresentam altos índices de desnutrição crônica em crianças. A província de Manica, que é onde estamos, está neste momento olhando para o IDS, o último inquérito demográfico, estava com 42% até 2011, mas em 2013, neste estudo de base, apontou que a província de Manica subiu para 48% de crianças com desnutrição crônica. Então é uma situação não boa. A desnutrição crônica pode contribuir para o mau aproveitamento escolar, má saúde e até para a morte das crianças afetadas. Estudos revelam que a alimentação inadequada, tabus e práticas socioculturais são as principais razões da ocorrência de desnutrição crônica em Moçambique. É preciso maior investimento na nutrição, é preciso, nós advocamos para que o governo aloque pelo menos 1% do orçamento de Estado para a nutrição. Várias intervenções integradas e nos mesmos locais, porque não vale a pena ficarmos a falar apenas da comida ou da disponibilidade de alimentos se não tem educação nutricional sobre como usar estes alimentos. Não vale a pena falarmos da educação nutricional, boa qualidade e etc. dos alimentos, se a questão toda de higiene e saneamento não estiver integrada. Se o setor da educação não estiver a colocar a nutrição como uma disciplina no currículo escolar, se toda a questão ligada
às gravidezes precoces, aos casamentos prematuros. Então, uma série de intervenções que devem acontecer focalizadas nas comunidades para que se reduza a disfunção crônica. Então, o mais importante é que é um investimento. É preciso uma consciência política, uma liderança forte nisto, em olhar para a nutrição, para uma boa nutrição como o garante do Índice de Desenvolvimento Humano. É assim que a Save the Children na província de Manica e a Helen Keller Internacional na província de Tete estão a implementar desde 2017 um projeto denominado Ligando Agricultura e Nutrição, LAN. Financiado pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, DFID, o projeto LAN tem a duração de 4 anos e visa contribuir para a melhoria do estado nutricional e alimentar de crianças, mulheres e homens em Moçambique. Tanto em Manica assim como em Tete, o projeto LAN encontra-se subdividido em 4 componentes integradas, nomeadamente nutrição e higiene, poupança e fortalecimento econômico, agricultura e nutrição e a relação de gênero. O projeto LAN significa Ligando Agricultura à Nutrição, que iniciou nos meados de novembro de 2017 e vai até março de 2021. O projeto visa, na sua globalidade, contribuir para a redução das taxas de desnutrição nas províncias de Manica e Tete. O projeto, logo à partida, no seu início, teve um atraso por causa de questões ligadas um pouco a questões de segurança. E este atraso, depois também no fim do ano 2 do projeto, tivemos a ocorrência do ciclone Idai, que afetou a província e, de alguma forma, também houve a necessidade de paralisação de algumas atividades, o que influenciou também no cumprimento dos nossos objetivos, especificamente neste caso do projeto. Com esta iniciativa que beneficia crianças dos 0 a 5 anos, adolescentes dos 10 a 14 anos e a pessoas adultas, sobretudo mulheres latantes, espera-se que o grupo-alvo passe a adotar comportamentos apropriados para melhorar o estado nutricional, o ASH, segurança alimentar e as relações de gênero. Nós trabalhamos com o governo, com as direções provinciais de saúde, agricultura, também de gênero, criança e ação social e os seus respectivos setores a nível dos distritos. Para você falar de nutrição, não vai falar só de uma criança bem nutrida ou do indivíduo bem nutrido, não vai falar só de comida. Vai falar de outros fatores que influenciam para que essa pessoa esteja bem nutrida. Então, nos eventos comunitários, nós temos lá as 4 componentes e vai-se lá fazer as demonstrações culinárias, palestras sobre gênero, por exemplo, sobre poupança ou sobre agricultura mesmo. Porque para o indivíduo ter uma boa colheita, ele precisa saber como é que ele vai se comportar na machada, como é que ele vai semear, como é que ele trata da cultura, que é para no final do ciclo daquela cultura ele conseguir ter aquela colheita boa e beneficiar a nutrição da família. Como se sabe, a maior parte, eu posso dizer que não é só Moçambique, em África, o poder de decisão está com os homens. E eu posso perceber e saber que eu preciso fazer algo para melhorar a nutrição da família, mas se eu não tiver o aval do companheiro, fica só na cabeça. Então, por isso que entrou este componente do gênero transformativo, que ele vai trabalhar com a mente de ambos, né? Especificamente dos homens, mas a mente de ambos no sentido de haver igualdade, equidade de gênero, a coordenação boa na família, a planificação conjunta da alimentação da família e de toda a vivência que eles têm. O trabalho das 2 organizações não governamentais é realizado em coordenação com as instituições governamentais, sobretudo as dos distritos abrangidos pelo projeto, nomeadamente Guru, Barwe, Makossa, Tambara e Machaze na província de Manica e Xangara, Caorabassa, Mutarara, Moatize e Tsangano na província de Tete. É positivo, tendo em conta que aumentamos casos de rastreio na comunidade. Nós temos aqui 10 comunidades escolhidas com os líderes locais, em que nós estamos a implementar o projeto nessas 10 comunidades
e tendo em conta, aumentamos o rastreio de desnutrição aguda moderada. Tendo em conta a esse rastreio, também aumentamos o número de cura e diminuindo assim a taxa de internamento. Significa, aumentou o rastreio de desnutrição aguda moderada e tratamos, curamos e, consequentemente, diminuímos o número das crianças internadas. E quanto ao saneamento do meio, tem tendência de saber as pessoas usar a latrina, tendo em conta aquela técnica de tap-tap, uma vez que as pessoas não estavam bem consagradas nas comunidades. E também, falhando um bocadinho de gênero, as pessoas tinham um gênero que o homem não podia fazer a atividade que a mulher faz, né? Que a mulher não podia fazer a atividade que o homem faz. Mas nessa componente, nessa desta comunidade que neste momento estamos a implementar, há uma mudança de comportamento nessa vertente de gênero. Nas comunidades onde o projeto tem sido levado a cabo, podemos verificar que as famílias já têm, por exemplo, falamos de hortas caseiras, né? Que é uma das intervenções. Famílias com hortas caseiras, e quando vamos para fazer demonstrações culinárias, nós observamos que os agregados familiares já trazem seus próprios alimentos, né? Conseguem escolher os alimentos e trazem para nós. E também quanto à referência de casos para a unidade sanitária, verificamos com base nos promotores, né? Os promotores fazem um rastreio nutricional e referem os casos de unidade sanitária. Isto previne com que tenhamos casos mais graves que venham posteriormente e também melhora sobretudo naquela que é a adesão aos nossos serviços de saúde, porque muitas mães nas comunidades ficam com as crianças, só levam as crianças quando estão doentes, né, para a unidade sanitária. Mas podemos observar, com base na educação que é passada nas comunidades, nas palestras, temos visto que as mães têm aderido mais ao centro de saúde. Nos 4 distritos da província de Tete, as comunidades e as autoridades governamentais mostram satisfeitas com os resultados do projeto Ligando Agricultura e Nutrição, implementado pela Helen Keller Internacional. Dentro da formação, Gilberta Sete, promotora do distrito de Caorabassa, conta que coordena um grupo de 30 mães modelos que fazem o trabalho de educação nutricional nas respectivas comunidades. Um trabalho que é desenvolvido em colaboração com os agentes polivalentes da saúde, a quem refere casos de crianças suspeitas de má nutrição. Mãe na mãe, há 10 pessoas, aqueles mais promotora. Dizo, ambachita, kugawana divisão, para 30 dinau. E aquele único data, grupo aí ainda o, nimbakana grupo zuiri por data, nimbakwanise ini kurani kufambira. Porque mbuyomu kukana kunyenchera tikambaluza wana ndivyo zakudziwa munzu akali kumaifandi basi panchimidzi timpasa ibzi tikadzuwa lini kuti pana magrupo manayi ya alimento pomwe adabwera wa Ellen Keleni adzatipfunzisa penanga atayamba kuchemera bwana kumuyi asamayi modelo alini kuauza ndikuoni muyi wakati ati mubwere mukali mwana wangu ndafuna kupfunza prope amuna wawo ndzabva chemera azimayi wale adzapike pano phala nifuna bzinangu nditewezi zomwe pano ndipotsa kuti angu mbali mateka como somos camponeses. E pano pamwe taona kuti bzasintha kalimo tikachita mbuyomo poma khadi ubwera wa Ellen Keleni na lero uno ane makwachuwe yankuoneka machia nowe mwindu yakhaninga kureduzire azimayi akhadziwali kuenda kupeso na mimba kwamuza 3 meses ndokwetu hospital machipata kufunisa adi mamira ndokoni hospital ndokoni ukhaoneka boldo msikike criança na iseri criança morto mas panthawe zino taona ngabza dominiwiki akhala kuti achita perimetro yokupima wana wale ngakhala kuti aona kuti wana wawa essa criança não tem boa nutrição, não está bom. Como ainda kufunza formação, kushita kasamba como passa kwenda kwa ape ndo ambaenda hospital porque temos ape lá em casa. Canivete Bandeira é promotor no distrito de Xangara. Ele faz o acompanhamento das crianças detectadas com problemas de nutrição nas comunidades locais para as unidades sanitárias. Canivete garante que, se no princípio do projeto o número de referências ao setor da saúde era elevado, agora, quase 3 anos depois, baixou significativamente. Na sua ótica, o facto deve-se ao impacto positivo das demonstrações culinárias.
Convidamos uma reunião quando o líder, falamos na comunidade, o líder com uma reunião, nós aproveitamos fazermos umas papas enriquecidas aí, toda a população, estão presentes, chamamos as mães que amamentam, aqueles que têm grávidas, aproximam aí e aprovam a papa e já estão também a fazer. Essa atividade da comunidade já está a gostar porque antes não havia isso tudo. As mães deixavam as crianças de amamentar, davam soco antes de 6 meses, estavam a dar papa, água, mas agora com esse sistema que veio agora, estão a gostar e as coisas desnutridas, estou a ver que estão a diminuir e eles estão a gostar até por enquanto. Já Albano Bertil é nutricionista no Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social de Xangara. Ele diz que os hábitos culturais concorriam para uma alimentação complementar inadequada em bebês, aliada a más condições de água e saneamento. Segundo aquele profissional da saúde, os casos que eram mais notificados na região são os de desnutrição aguda moderada, fenômeno que registrou uma alteração significativa nas comunidades onde decorre o projeto Ligando Agricultura e Nutrição. Podemos observar que muitas das mães não têm praticado o aleitamento materno exclusivo e também, se formos observar, quanto à introdução precoce de novos tipos de alimentos, são introduzidos precocemente e de forma inadequada alimentos complementares na criança. E também falamos de questões de água e saneamento. Podemos observar que no nosso distrito é um distrito que tem escassez, quanto à água potável. A maior parte dos agregados familiares recorrem à água dos rios e não tem tratado para o consumo, o que tem nos levado a observar vários casos de diarreias, que são essas que estão por detrás de maiores casos de desnutrição. Podemos observar que o projeto LAN tem várias abordagens, uma das quais tem sido aquela que é a educação nutricional. Na educação nutricional fala-se sobre a importância da prática do aleitamento materno exclusivo, isto é, dos 0 aos 6 meses, E depois tem-se feito aquelas que são demonstrações culinárias para mostrar qual é a forma correta de introduzir novos alimentos depois da criança completar os 6 meses, isto para garantir que a criança tenha uma alimentação saudável e contendo todos os grupos de alimentos nessa faixa etária. E fala-se também de questões de saneamento, como foquei anteriormente, Quando falamos de higiene e saneamento, falamos daqui de tratamento da água, do uso correto das latrinas, daquele sistema do tip-tap para as próprias famílias usarem depois de usar as latrinas. Falamos também aqui de algumas questões também de gênero, que tem algum impacto sobre o estado nutricional das crianças, porque podemos observar que na maior parte das nossas comunidades os pais têm sido aqueles que tomam as decisões, mas quem adere mais aos serviços de saúde, às demonstrações culinárias, palestras, têm sido as mães. Então, focando nos aspectos de gênero, podemos observar que podemos mudar aquilo que é o comportamento da própria família, e aí tanto o pai como a mãe passam a tomar decisões conjuntamente. Isso vai melhorar, sobretudo, no estado nutricional da própria criança. A introdução da poupança e crédito rotativo, bem como sessões de educação para a observância da igualdade e equidade do gênero nas atividades caseiras, concorrem para os bons resultados. Na comunidade de Carata, presenciamos uma sessão de poupança. O processo é dirigido por Bento Francisco Frank, promotor do projeto e membro da comunidade local. Da bangana urumfenseno mantenga kobiri. Mwezo mangwanashi tenka bwezera kobiri. Tsona bakubwezera kobiri. Tenke mbatsabwere na shimbadosho. Encha 10%. Primeiro, os membros que levaram empréstimos na sessão anterior são chamados a orar com o compromisso, devolvendo o valor creditado, bem como os respectivos juros. Uguni 330, juro 330, 300 mil reais de reembolso. Organiza-se com a 130. Só depois disso é que inicia a poupança do mês. Facto importante é que em cada vez que se poupa, cada membro é obrigado a pagar fundo social, que na altura da produção desta reportagem estava fixado em 10 meticais. Fundo social de 10 meticais. Um valor que serve para apoiar os membros em situações de problemas de saúde ou de infelicidade. Todos os passos do processo são registrados por um secretário. Aliás, o grupo está devidamente estruturado para garantir transparência na gestão dos fundos dos membros. O passo seguinte é emprestar o valor poupado aos que necessitem. Na comida muifita poupari é 2.130 meticais. Fundo 150 meticais. Fundo timbabvumizalini kuti choque em caixa na thangata rimwe imbapata basa para kudzachita kudzasocorera isinango situação za emergência. So
2130 nikobiri omwe abwezedwa na kupari nikobiri omwe ikumbidwa tambe omwe amfuna kubiri lero ayambe kudzusa manja alewe kubiri moyo amfuna akwanise kupasidwa pa kubiri mwei. Alerta é dado. O dinheiro não deve ser usado para a compra de bebidas ou outros caprichos individuais, é sim para criar uma base de rendimento que garanta uma boa alimentação para a família, sobretudo para as mães e crianças. Kobiri njakwenda lindo tikaje, njakutenga lindo pinango tikandoka itule, njakutenga lindo pinango tende tikagulire dzinango bzindu zokuti tikandoka sirizi na dzanzatu. Nikobiri kuti tende tikamwere. Nikobirira kwenda kasinzeka nayo. Tsono nikobiri yakuti tikayezera kachita nayo uphindu kuti ikwanise kubala mwezi mungwana ngakhala takwana pomwe ntsiku ngati imweino tidzakwanisa kuona kubwezera na chimbadzo chashe tichisalambo na ina ngombo ya lukulombo kuti tipharizirembo pamuyi. Os residentes de Karata dizem que a poupança e a educação sobre a igualdade do gênero trouxe vários benefícios para as suas famílias. Mais do que melhorar a dieta alimentar, alguns membros do grupo de poupança melhoraram as suas condições de vida. Kwene ulibense sinda khabanombo zolambo di muwangumbo na wanangumbo damangaona bangana bonsa kuntwana ndo bonsa kafandi basaule ndero tsogola mbo lime ndero tsogolo para fandi kwanisi tizoveri mu watumu. Omwe wangu shomwe ndikhalibe ndo khalambo ndinasho ndikarenga kubirire ubanza kule kwenda kagula buduro maromari ndakashita nogosi ndikabwera kuno gosi ule luburoire nimbarengambo pang'ono ndishikwanisamba kugula bzomwe ndinafatali pamuyi inangoire chisala pala kuti ndende pomwe ndikaudire pomwe matomati ndikwanise pomwe kuyenda kagulisa luburoire ikasala nimbagulirambo wana tubza kubvala kalekale ndikakwanisali kugula pala wana kobiri kakhala yakunesa tsono lero lino ndikwanisamba kugula zomwezo ndagulambo shimanga kuika nyumba ventilata kanyumba ndishija na wana ndishigula bza kuvalabzo ndishivazika wanao ndishigula ramborio ndishikaba mwibu na nyumba na mashaba. Ikanifamba na njinga kuyenda urali ndakusigigula mota yangu yasina bzinangu ndikukonza mbo pamwe ndikukwanisa ujesa wana yashenda shikola sene ndikukonda bzashinja ja bzakudya bzimba basaine wana pana wana mbakumbia bza kushikola bosi kudya tambe sibo bzimba funa wana na peni nima bana na chifundo chimfuna mwanayo direro yashi sene nimbagula shwabasa wanangu bakalibe babansia sikakhala bza kunesa uri ndoni kubiri ine ndikalibe ubiri ndikafiyali muntu ndi yomwe ndikadzauziwa ejuro yashi zikakwanisika lini kuti vana ndipasiyo ubirire apo napo pansi ndaona zvasiyana kalero ndikaboniradi ate ndishambira ndichireva iyi niti bzinhu bzangu bzindifambira kanyumba komwe ndinako nkang'onong'ono apa ndikukumbuka kuti napo rucheto imweyi ishienderera kutsogolo kundingadzama ngembo nyumba ikulu nakobiri apo pansi dagulambo nkhuku zathu dagulambo mbuzi zathu zinozi mbagulambo saka mpunga kasha makarau munyu gardo basi tingafuna kuti leye msinji choro chimbarithandiza kujenero da pfunza mbalibodzi yonefesa bwino kulati mabasa yamwe yampata mamuna na nkazi tengo khale ndendende na pore ya kusiyana shipata nkazi mamuna ampatambo shimpata mamuna nkazimbo ampatambo penithanga shairo kumanga kazao nukumbira kazangu bonthaneze kumanga baliro yaba penimbo shawamunda kazao alemedwa natutsinga nkhuni bena na mwana mkwasambo nenga mwanambo shibdeka mukazira ni aludembo kakale mamuna nkazi kakhala bwa kudividiri mabasa penkashita khali shitaibwe nkazi ibwe mthangulini ningapata ibwe wanthanzala lebo kuvotiwa udyesiwa utengiwa na nkazi tawanda anthu limutipo kuti mu dialogo wanangomva libembo na bzusha fanombo achinja utezerambo timbauziwa kuti pamuyi muchitelu mpeza mwende kulatrina mukonze chigubu kubola kufunga mwashokola trina kubwera kuponda pale kusamba manja kulibe sababu kutenga dota kusamba na dota kwenda kule kushimala kushipirikali bzensana waenda katira madzi kushibwera tenkusambe manja pare bzakudya na kusamba manja mabalaro khala kushena tsaira nyumba kuzira nyumba nyumba bzinsene kutsuka bapfunzisiwa kuti wana renke kuti wana ambaji ashikwana
na pode kuvasa wana shakudya shakuperewera kukhura ndimwepo papa kukhura ndimwepo mai zimafunikana lini shomo mwaona tenkuvasa wana washidya shikwana paimbo ashidya shikwana mama ashidya shikwana akalekale kativitiri binango mwana anja kala sawa kabodzi papa binanga anja kamerade la sawa binango ini bano ninyara ninganyalimbo kukora poroi sikakala ntwendi bzakonesa ukala muna saka mpunga nyumba ukala muna saka munyu nyumba ukala muna guba mafura nyumba ukala muna bzinji nyumba wana kuenda bwino ni wana hotevai wana kumama mbakala na tanzila bwino na kagauli tumwamba basidwa mamuntu tumwambaje mamuntu mwana mbakala na tanzila bwino imbaledo Hamza imbabasidwa shakuja shakula urisha bwino bomwe kuti mwana ule akhale pomwe ali ulemerero babwino mbapigidwa phala mbapasiwa phala la doi pika phala la malambe kutenga mazai malambe kusanganiza asuka na ntani wika kumala kutenga phala la mulengera la ngaiwa kupika kutenga mulengera wika kutenga benu wasaya mafuta kutenga mafuta ya ntanga wika mumu kukonza bzinsani bziro basa wanashiji kabasa kaligensi kazi tenkumule shibedali ni muntu ndiyo mbali ya jenero imorida pfunza kirisi kaligala kambala kuloti mwana koyo ngaphwera nthanza yunyamuleka chishiro nyamuleka magazisha yunyamuleka biri kulambadzo za mamuna yazinsene bzira mala kulongedzesera ipo shinyamula ushirani ushenda ye mamuna fambarere boyo machinta inoyi beni bana mwana bana njinga bafubi ambanyamulamba beni balibe njinga ambanyamuna baphewa shirani wensere mushenda kubasalani ko mushikaphala basalani ushirani lishifamba bwino. Na área de agropecuária, nós, muito mais, como projeto LANI, estamos a tentar sensibilizar a população, explicar novas tecnologias para que sempre poder haver uma melhoria nos animais. E além de blocos minerais, também temos bloco, aliás, fardo de feno, que é capim seco, né? Quando estão transcorridos 3 anos de implementação do projeto, os vários intervenientes apontam alguns desafios e perspectivas na província de Tete. Nimbona kuti mapato umana nato na pato na kujeri kutakula kuendesa kompani agora timbakabza kunesa tikaikira mwana uyu tekuti aimire uyu ata achiti pelimino tingada kumbiramo kukumbira kuti kuita chichema tezembe prato copo kujeri. Podia haver a mudança de vermos se o nosso fardamento tem que para esse sim trabalha aí já não aquela coisa de perguntar é quem é esse onde está se acontecendo na comunidade questão de perguntar é quem hoje fala eu sou tal fano amanhã esqueceu porque quando vem com fardamento uma coisa que para aquele tal fano chega aí à vontade conversa assim vence o símbolo desse esse eu estou assim esse meu trabalho faço isso. Se nós formos a fazer demonstrações nas comunidades muito mais que haver falta de materiais. Por exemplo, se eu falo de bloco de 6 minerais, que é um doce de animais, aquele doce precisa de açúcar, precisa às vezes de cimento, às vezes de farelo, sal. Então, aquilo aí são materiais que exigem uns custos. Em algum momento, quando iniciamos as sessões, os homens eram um pouco mais resistentes. Eles achavam aquele machismo, né? Que o patriarcado, eles achavam que as sessões são específicas só para as mulheres. Então fizemos mais sensibilização comunitária explicar aos homens que realmente nós queremos mais homens e homens é que precisamos que eles sejam conscientizados a importância deles aderirem, a importância deles apoiarem suas esposas nos trabalhos domésticos, a importância deles envolverem-se na saúde materno-infantil e a importância deles partilharem tudo com as suas esposas e não haver aquela igualdade de gênero dentro do agregado familiar. Vamos formar mais grupos, principalmente para o caso do Mutarara, que depois de ter sofrido a questão do ciclone Idai, alguns grupos acabaram ficando paralisados, não conseguiram poupar e os grupos que já vinham poupando e de fato tiveram dificuldades. Portanto, tentamos o máximo possível sensibilizá-los e mobilizá-los de forma que voltem a poupar, porque só com a poupança é que eles podem suprir todas as suas situações
sobretudo na área de nutrição, porque sabemos que nas comunidades é difícil as mães terem alimentos da primeira necessidade. O próprio açúcar, o óleo, que nós sempre recomendamos que faça parte na sua cadeia alimentar, não podem conseguir porque não tem o capital. Também tem enfrentado dificuldades de fato, no caso concreto dos cálculos, e de fato tem se encontrado com problemas, sobretudo quando estiver próximo à divisão dos seus dinheiros. Então, nós temos levado a cabo algumas capacitações às comunidades, os promotores sobretudo, para poderem levar avante esta atividade de mobilizar e sensibilizar e acompanhar tecnicamente como podem dividir os seus dinheiros. O segundo desafio é o tipo de solo que nós temos em alguns povoados de implementação para a construção de latrinas ou abertura de aterros. É um solo um bocadinho mais duro, pedregulho, como por exemplo aqui em Xangara, Caurabaça, tem uns solos rochosos. Então aí é um desafio, porque as famílias têm casas mesmo às vezes em cima de rochas. Como fazer as latrinas? Como abrir os aterros, mesmo até para fazer as covas para abrirmos, colocação de tip-tapes, não é? Custa. Em Mutarara, a maior parte dos povoados estão infestados por mochens. E mochens facilmente eles roem os nossos troncos que a gente vai lá utilizar para fazer as latrinas ou fazer as copas ou a aplicação mesmo dos tip-tapes. E isto o que faz? Desmotiva as pessoas. Para as novas abordagens, não só para ele, para todos que estão e terem em conta também esta componente, tipo de solos, não é? Porque há estratégias que tem que verificar tudo isto. E se existe isto, como é que nós vamos abordar naquele local? O que tem que ser? Porque tem que haver uma alternativa. Bem-vindos à segunda parte do programa As Nossas Realizações, uma edição que está a retratar o contributo do governo, ONGs, comunidades no combate à desnutrição crônica. Depois de acompanharmos a província de Tete, vamos acompanhar as ações, os sucessos e desafios do projeto LAN na província de Manica. Nesta região do país, os hábitos e costumes passados de geração em geração, as mudanças climáticas e as práticas de algumas religiões como Johan Marang têm estado a desafiar os implementadores do projeto. Os distritos de Baro e Guro, norte de Manica, são o nosso foco na presente reportagem. Vamos acompanhar. Na província de Manica, algumas práticas costumeiras das comunidades locais têm estado a concorrer para a elevação dos níveis de desnutrição crônica nas famílias, sobretudo em crianças e mulheres. É o caso da divisão de carnes nas refeições. Muitas das vezes, as partes mais nutritivas são servidas ao pai da família. A carne de galinha é disso um exemplo. Pavirve, nanchamfu, na marumbo. Marumbo. Pai ambajani. Mwendo, na nsoro. Mama ambajani. Ambajani kosi. Depois mama ambasia nyama para papa para nsiku ya shwiri ajibo. Linga kalanji big ambasia. Dia shwiri mwepo wana mumbaja bomo ambaja babao. Ambaja babao.
na mamã. Vai uma modega do nato? Modega fanajo. Nato batereba? Onde? Masa kuja dia shwit. Badega fanajo. Aina kuja ambo nyama dia shwit. Amba maliza ndi baba. Agora é bom ngakura chitambo dan. Chitambo jumwe jwasa jodira baba. Que parte você costuma comer de carne? Criança come que? Pé com cabeça. Pé ou pata? Pata. Moendo ou malabas? Malabas. Papá, por exemplo, ambaye. Pé. Pé. Sim. Mamá? Mamá come pescoço. Sim. E no dia seguinte, Carele costuma comer mais galinha ou nada? Nada. Mas mamá não costuma guardar para papá? Guarda para papá. E dia seguinte vocês também crianças comem ou papá come sozinho? Come papá sozinho. Então ele termina sozinho galinha? Sim. E vocês gostam disso? Sim. Por que vocês gostam? Você não quer também comer galinha no dia seguinte? Quero. Agora quando você crescer, quando for também mãe, o que você vai dar suas crianças na galinha? Cabeça. Pé. Depois vai guardar também galinha para ele? Sim. Para o dia seguinte? Sim. Por que vai guardar? É papá. É papá? Sim. É um dos fenômenos que a Save the Children, através do projeto Ligando Agricultura e Nutrição, tem estado a combater através de várias ações comunitárias. Trata-se de uma prática que se encontra enraizada na cultura local e, por essa via, passada de geração em geração. As sessões do gênero têm estado a focalizar no aspecto da mudança de comportamento quanto ao privilégio que se dá aos homens chefes de família no consumo de carnes e ovos, em detrimento das crianças e mulheres latantes. E há muito tempo era divisão só carne come-se é papá. O criança não come carne porque se comer carne não fica bem. Só vocês comem quiabos é de criança. Mas já hoje em tempo, já aquilo é tudo, já está a passar. Criança também, primeiro é criança comer aquele carne de carne, segundo e pai também come, aqui que resta. Baba kalonga na pleni vizinju ndisira masengo. Ande maziwa. Shababa tengo emerate mangwana ndizarani ndijezwe na veninkugu. Pedaso zinango tekundisira para mangwana machinchino nkabe. Tengo pula muli wenso shibera. Nyama yense mama wa tumbakoso gani basa antarani aje kulura kale akasia shirodo ra shirodo je ni baba koma kudu kulibe vera so shirodo shubya sala so shimbaji wa mwezo mwezo tijabo za sitini tangwe sene ndi fefirete bamuti ya bamwibu kuja kale tukasa masengo ngoina ulonga maduje densene dunali denso anamba kwani kale kasari chisengo goe ore ziazi shidarula ngoene na basaira vile fanera mafundiso kushalibe masengo kushalibe wana renko ajembo akwane mbwanao tangwana na mabona tangisa nkungu ukaona mungaona bzaiduze kuda kumana tenko barisirambo kusirambo ndingusira babana iwe boli chijambo na terere chijambo masamba enango chidzo rishinda sirani ndasira baba wanambo akabyinyirira kambo wana akajalini mwendo pabirike para nkuku parte ya nkuku wakajalini mazai abenango yepo ngapika terere kuona mazai mairi yani kwana ine pano ninjana wani mazai mairi para ine konta yangu majingwa ino nkabe mbadzimale bzodzo tenko dijetense basi podi kakhalika dikidiki tingakapika timbeduliyana pang'ono tense tishimala kuja ngwa ino jati kuja tense tukona tense tukita uthongo kuna wana kuna akulu tukita uthongo isha kale likamba wa baba akatibzinyirira wene baba sogolera bvingwangu pabirike ndangu chimwendo changu adi baba apo ngwa ino tense tinyaja sha No componente de gênero, nós estamos a implementar a abordagem transformativa,
que implica a inclusão de homens e rapazes para a transformação daquilo que são as normas sociais e culturais que em algum momento têm interferência na saúde, nutrição e bem-estar da família. Portanto, a nível das comunidades, nós estabelecemos grupos designados clubes de diálogo de gênero e a participação nestes grupos é em casais, não é? E estes grupos são compostos por membros da comunidade no geral, as mães modelos, que são responsáveis por trabalhar com mães latantes, que são da componente de nutrição, e estamos a trabalhar também com grupos de agricultores, que são da componente de agricultura. Então, essas sessões acontecem semanalmente, e o currículo é composto por 14 sessões e este currículo é concluído num período de 3 meses. Então a conclusão implica a graduação dos casais e durante este período também são selecionados os melhores casais, não é? Aquilo que nós chamamos a nível do projeto os casais campeões. Neste caso são selecionados homens que foram os melhores, e assim também como os campeões. Então estes campeões são responsáveis por dar seguimento destas sessões. É uma questão de sustentabilidade que o projeto está a criar. Os resultados das comunidades intervencionadas pela Save the Children mostram-se encorajadores, pois alguns casais já começaram a adotar as melhores práticas e têm sido exemplo nas comunidades dos distritos de Guru e Barwe. Maya ngadwala tengo Tanzania za kupiga kutoa mapalato na kuchera kuboti. Mama mungadwala babamba pe? Babamba piga mbapalambo nguke ndambo kavanzambo basi makandi ubva kwangu. Kale akashitarana mungadwala. Kale tukashirika rai koma na basa lora vile fano likarupfunzisiwa ukandaina ubikwanisa jana. Kale akashitarana mungadwala baba ntsanzo akashita. Kadwala kanundu yangana murebe uruwa ungadwala malinga bamwaiwe babo ngwaino. Tokona dwasintambo janthaino ngadwalamba kukontwala muri muntu yakudwala wino matandiza basi bakamanango madzi walibera yantamanga muna bidao kalunga madzi rengambo ana simsesambisambo kurenga nguza kuzo kwendambo kakufulira funga phala kupasambo kutandizambo kurenga madzi ndoka mukasambe mai enda kasamba mukathandiza lina amaitangwere ntaimwe zikana kubera zimwe zile kaderuza ni makolo atokala kalembo basi tikana makolo atokala kachanita ifano kachalimbo rai ndotezeramo ndikatezeramo tuzomo basi. Agora anemai mungathandiza mabasayo alikuona nini ngati mwapusa cha? Kuona inga mwapusa sini banye ni chulibo tirene ntero zinayo ndi ndibasamwe banu ntero zangubu tithandizana manyumba matuko e também quando ir na mashamba não pode mandar carregar tudo para esposa nada próprio também homem carrega criança ou enxada. E também mulher carregar ou criança, você carregar também cesto de merenda, ir na mashamba. Se trabalhar até tempo de cansar de largar na mashamba. Lá em casa também, se não tem lenha, você também leva lenha ou você carrega a criança, chega em casa. Chegou em casa e também mulher já cansou. Não pode deixar todo o trabalho só para a esposa. Também você leva panela, também manda a esposa ele buscar água na bomba. Também você fica, tira também cariri, cortar cariri, também tirar aqueles lenha, pôr no fogo, começa a cozinhar. Chegou também, leva aquele chima, chega na mesa, primeiro começa a servir já. Ambatira ambaenda umadzi ambabara mwana nibasia mwana nijenda umadzi ajinibatira mwana ambaenda ujigayo nimbatsiwa mavraro iya jipigawa mulio. Kaleko mukakachirana kale akatirekerera vi mabasa ya mukadzi mamuna haiti kiti abate na tangwefu amuna timbate matema timba senzesa mabasa ya jimuna imwe yakwanisi tenka bara basa mamuna laje mukadzi laje ndio tikasenzesa. Tivemos resistência de alguns em aderir no grupo, principalmente no primeiro ciclo. As mulheres vinham se inscrever e quando iam convidar os seus esposos para se fazer parte do grupo, alguns não concordaram ou não participavam, mas por causa daquela dinâmica ou aquelas mudanças que eles foram vendo com os seus vizinhos, aquele bem-estar, acreditamos nós que isso tenha incentivado
a eles já perceberem. Na verdade, eles não se juntaram ao grupo, segundo alguns testemunhos dados pelos próprios homens, era por causa dos próprios conteúdos dados, né? Questões de gênero. Quando se fala de gênero, as pessoas só pensam que pronto, isto vai beneficiar só as mulheres, mas na verdade beneficia a todos como uma família. Bzifunikane nedzulo chairo nikabva konsejari bzinango bzakuti nekutali kwensi dzulozuloli mkazi waenda kumunda iwepo kumulekerera logo ufalibi kuenda kuchigaya logo abuda kule enda kumadzi mveja kumuti chipensana bora ushikidufitiri basa porque nada hainda nada tizani wanatwamba kulemba shidziwa kuti dzobzi dzabwino na porque tukapfunzisira tukushosa mukona dzikujiwa dzitsi poda kasanumbo mungarola mutshitembo dzivani tenko dzashengera mwana porque zanyenda kulakale iwepo mwana yudza mushengerembo remba kulemba bwino kule na tanzi. Os desafios que nós estamos a enfrentar tem a ver com a manutenção desses casais, né, ou homens campeões que foram selecionados. Nós estamos a ver a eles como pessoas que vão criar sustentabilidade a nível com o fim do projeto, né? Mas há ainda a necessidade de trabalhar mais com esses casais campeões, no sentido deles se incorporarem e sentir a necessidade de realmente continuarem com as sessões com o fim do projeto. Então, existe uma necessidade de nós trabalharmos mais com estes campeões para que realmente eles possam conseguir dar seguimento das sessões ou dos encontros, ou de uma ou outra forma de transmitir estes conteúdos a nível da comunidade. Melhora a divisão de alimentos à semelhança da planificação familiar. Com as sessões do gênero, o casal passa a desenhar um plano conjunto que, aliado à adoção de medidas de higiene individual e coletiva, técnicas melhoradas de produção agrícola e de criação de animais, bem como a participação em grupos de poupança, tem estado a melhorar a vida das famílias quando comparado com o período anterior à implementação do projeto LAN. As nossas comunidades, os nossos beneficiários são comunidades rurais, em que os serviços financeiros, o mercado em si não é bem estruturado. O pacote inicial de poupança todo vem da contribuição deles, então isso dá oportunidade às pessoas. O dinheiro que eles têm, em vez só de guardar ou gastarem sem plano, então eles são treinados. Nós o projeto treinamos os membros na comunidade, nossos beneficiários. Temos um programa de formação, como criar os grupos, quais são os regulamentos, metodologia, tudo, como formar um grupo que pode ser funcional e ter sucesso. Depois de ser criado o grupo, o promotor, então faz palestra. Os grupos, os interessados aparecem, isso é de caráter voluntário, aparece, fazem um grupo entre 10 a 30 membros, né? Então, a lista, cria-se um regulamento de como o grupo deve funcionar, qual o valor mínimo de poupança, isso é chamado ação. Então, a poupança tem que ser obrigatória, se a base é mensal, se é semanal, depende do grupo, em que durante a poupança, né, se um membro não tem tempo de poupar, pode delegar o colega dele, entrega o dinheiro. Eu não é deixar hoje, porque terei outras ocupações, então pode entregar o colega, vai poupar em nome dele, leva a caderneta dele individual, vai atualizar na poupança dele. Mas quando já se trata de empréstimos, pedir crédito do seu grupo, isso já não se delega, tem que ir pessoalmente. Então, um dos princípios é que só beneficia-se do crédito os membros do grupo. Não pode ser uma pessoa que não faz parte do grupo vir beneficiar-se do crédito. E também o grupo vela sobre o comportamento dos membros. Aquele que não cumpre com o regulamento de funcionamento do grupo, então esse pode ser afastado. E basta a poupança nimba organizar o grupo, kuti lipite nimba mobilizar também grupo kuti lipite poupança. Então, ndo explicar poupança em chintu chakuti chintithandiza porque chidakhala nga chinthu chakuti ndikubaka koyesa para kuti mangwana mbuyo ndilibe shoshire ndipo ichi nimbadzaoneka chani ngadzati yakwana tempo yakusika poupança nimbadzaoneka cha nimbadzayamulika nayo ate pa fase yakuti ndikhalibe kupopali pode kuyamba na 50 o primeiro ciclo tidayamba na 50, então segundo ciclo tidayamba já na 60 kupopali. Primeiro ciclo cobiliagem khali muito baixo, então segundo ciclo ino na terceiro ino, então ikuendambo já cobiliagem ikuendambo já ili kukwira.
dzagula magwere ndichigulisambo chimbafambambo azonamo yalinga nkhuku ndichigula nkhuku ndichigulisambo chigula mbuzi ndichigulisambo areda dzala kakubirika nkale kawanda baba akubiri yawanda iyi ndichitarani ati peni bulani yani munaenda ndifuna kuti ndigule ng'ombe peni mungazipa tithandizana areta dzabvunza tadzabvamba kusanga kumbo kuna munthu kuno anakatsiro kashi ali kugulisa nawe ito midya zaenda koko kiyakana katsiro koko kupereka wito midya uyo kuyana kopano kukatusa kuti popali basi kuti kuita nokosi yatiri basi kuti popali basi are adzakwana ntsuki nango kudzaska vonthu tadzaska kudzabvunza kaiti tadzalinga inango ya 5 are kudzatenga kupaza khala ziwiri badi yambi basi nokosi yangu ili chimagula mandui chienda kunyungwe kagulisa uku ndichigulisa nkhuku uku popali uku tichideveri tichipereka tadzaona iti yasala padoko tichitarani pano nyumba yathu ita ing'ono alendo angaswika dzaona matroka yasala pang'ono dzaitisa matecho yathuya dzaitisa nyumba yathuyi ugolino raona kuti kunza kwaenda timzora gola mangwana tagula palastiko tamwera usa taitsanzika nyumba yathuyi dikira pala gola mangwana podi munthu kugona momu angona reyati mangani thangala padzaulu la nkhuku tadi manga thangala padzaulu bzobzire tadzona kuti poite yati pulucheto lani yatipfunzisa bzinthu bzapo bzakuti bzinkusirambo vololi yashe ungadya umbasiya munyemba tiyanikani tayanika ungamala mulu wa mgadei munoona shakudzaja tili kudya kovi yanikani watipfunzisa tilikiyanika maromati yatrikakoya pana magadepa adzapinda magade tadzaja maromati yali masaromati tikadzwa lini kuti maromati yankonzi warani yangwaridali warani timbabua yamara maromati bzamalambo tidapfunzisaso pili ya masaromati taidziwambo bzobzire pulucherolani yatiphatira basa maningi arena lero tilikwenda nakwenda tumbati endeleleni mbatilekeni ubzisiya rai poti dzabve kuti yamara pulucherolani somba tendeni basi tende kumbeni fulani achopfunza bzense neye kuda kwena kasamba mukaziri panyo nambole ukhana bzo manda munene akasamba mulivre noti nzima yako ni nzima yako nzinkazimbo achonga ni babambo palibe kubve ukhana manda nata mukha mulivre neye ukhawiya na pyolashi bamwiha murani hamumange nata polani yathu uwona chimba chitachipsinkana ire china plastiko tingona mboga male tani na palano kuti tikulemboshi mashaba toka ikashi mashaba pa kamijulali boja mbajori ya mfungo inde palano yutani ukulira ndinazo palano zozo ngwadzona zapera mbo palano zozo zabuda zozo nyafunga inango palano puke mbabwera pagolo ngwana unashindi palano imbabwera ngwana kubiri mbabwera mbo palano na ulibe kubiri palano yashimba kaida talera tukudekedwa naye project lani kutipfunzisa nzeru zathu tikana terera pang'ono maji kuti thandizira tikusimudzira tikonambo chaikwana sambo rengambo tunango apo tikuti ipitirire kwenda kutsogolo para kuti tuone basi kuti nchiponi tatinenga chitefe pano napuruka zakale na kuti pita project lani kubera yachita iyo tapita popansa arenda kwa sambo kugula pano kuchita katenga kubiri kuchita negosio areba kufikira na yakuphwanya ragula mashaba za sechi shaba rarula asi ndibe kuti limine popo tuda kuti tuone basi naleta tikupopali kutenderere kutsogolo tingamala kulima ndipo timbadzayamba chita negosio tingachita negosio tidzaona kuthandizira pomwe ukuyang'ana mabaroti timangise nyumba ruwana pfunza mboxikola nkati muli kunombo ifana chionambo pomwe kuda kuti tiyang'ane moyo wathu chikudalo chathu chakutsogolo tachita palano andi dispensary mbo tapangana ona ndikuchita popansa ine mana bzili bwino ndalima mandui tikule na mandui tiende kusidate tiende kagulisa kumbatereka tichitereka tichenda kusidate tabwera ona ndikobiri taipata iti chilana yashiyani tapangana na paina ine mbatiguleni mashaba tagula mashaba akora mashaba tatula manyumba popale tatani tathandizirana apuruka zataona nsimba ziri kumana kuti kutsogolo kuno damba rusika basi kabomwera dzikwanisika lini bzili bwino tigule mashaba timange nyumba tingamanga nyumba ni nyumba permanent ukhala na kukhala chai apa tagula mashaba tatula tsapano palino tikupopali basi takonsigiri tagula kanjinga kathu paparani simbazi ziri kumala kudambo kwenda kuvira kule ni basa kufamba mwendo kanjinga kantamanga mbonako takula tatula shangu ndikuda kumoyo kwangu ine ndikafuna kuti ngamala nyumba yakuti nimange nyumba yangu ndimale ndikadambo ndigulembo ng'ombe ndidule kuti panzamala project lani nizakhala mbona mbone kula kuti ng'ombe iyi ndaipfunzisiwa na project lani ndipo ndina chifuwo chomwe chinizasirambo wana napuruka za nyumba ni nyumba yondolondula ningagula chifuwo ninga ng'ombe anzasala naye wana
wana zingabala nzaona chitandizo chakula podi ndife ine wana na chitandizo kula mama karani na kuwauza kwashe iwo mbakhala mwana nsimba kula kuti asha didi tuna vantage patani na project komunidade ikufara maningi na project ine inathangwe iwo zvawo wanatiuza wanatiita ningatiri mushikola letu na kuti wanaunza zvinhu zvawo zvakuoneka wachitituraira tichikwanisa kusenza nawo tichibva tazviona letu kuti zviri kubatsira ava manera kuti titirize mdimba wachiunza basi iwo zvakuti tinabatsirikana basi tisikapa gali male tisikaite tsvake gazolina asi tichitiriza zvichindofamba mushe basi wari kuzviona kana mukupika mpopansa gore lino lense hapana munhu membro abvine pano ndashupika karto penu mafuta penu nathangwera kuti tikaenda kuyapo pari na 50 kona akagomba winango 7 winango 200 winango akadzapo pari na miri ati kusvikira mare neudzakwanisa kuti tiitore tishandise nkhabe asi tangata akudzatora zvemare toenda kaichengeta mubanko tikaichengeta takuemera kuti para ufindu ano ino manje tikwanise kulimisawo na matratori ningatwa mukuonazvo ndapesa ugobora ndakuemera kuti tingagowana mare ile jaine panda kutora mare enda kupindisa tratori. O maior desafio que nós temos nessa última parte do projeto é mesmo disseminar ou incrementar a disseminação de matérias ligadas à gestão de pequeno negócio e o ABC financeiro, porque apesar do dinheiro estar lá, apesar das pessoas começarem a ter alguma capacidade financeira, faz falta algum conhecimento para que o uso desses dinheiros seja de forma racional. Porque, como sabe, essa atividade muitas vezes está condicionada à sazonalidade. Tem pessoas que estão a sair, estão a entrar. Por exemplo, agora que estamos na época ou na campanha agrícola, algumas pessoas vivem em zonas onde não praticam a sua atividade agrícola. Então, um exemplo, quando alguém vive, vamos dizer, numa vila ou numa zona periurbana, no momento em que não está a desenvolver a atividade agrícola, ele participa nesse grupo de poupança. Mas agora, por exemplo, que começou a campanha agrícola, muitas pessoas deixam os grupos nas zonas residenciais porque elas se fazem a zona mais recôndita onde desenvolve a atividade agrícola. Então nós ensinamos as famílias a produzir de modo que tenham uma produtividade maior e inclusive nós estamos a potenciar a produção de bateria doce de polpa alaranjada. Nós sabemos quais são os benefícios que essa cultura tem e para além disto nós também incentivamos as famílias a aumentar a produção animal, sobretudo animais de pequeno porte, galinhas, pequenos ruminantes como suínos, inclusive cabritos. Isso permite o quê? Permite que com a assistência que nós estamos a dar, essas famílias aumentem os animais e também com o aumento eles possam integrar na dieta alimentar das mesmas famílias. Então, em termos de estratégico, é isso. Nós trabalhamos na componente de produção de culturas e na assistência técnica de criação de animais para que eles tenham o acesso a diversas fontes de proteína, tanto vegetal e inclusive animal. Essa capoeira foi uma colega que me ensinou a fazer, mas do projeto também lá, disse que íamos pôr capoeira assim de cima para proteger das galinhas. Por exemplo, esse tempo chuvoso assim, não apareceu cobra para não subir e chocar essas coisas, galinha. Por exemplo, como eu assim, tinha 12 galinhas, mas na refeição também culinária chamam matar para ensinar aquelas crianças. Outros dizem que não podem comer carne criança, mas nós temos na demonstração culinária chamam tirar, matar e fazer preparação de papo para a criança também comer aquela carne, para fazer parte da saúde também da criança. Porque nós não temos ovo aqui, nós não temos carne porque vem da cidade. Nós próprios devemos criar para nós próprios comer essa coisa, essa carne. Vamos fazer horta para fazer papa herbicida. Aquele couve, cenoura, fazer sopa. Ndinembodzo kuti nimbaxipirikali grupo kudzala mbatidzaleni na linha mbatilekeni tambe kupisa moto mbatilekeni tambe kukonkhodza zatulima dzili kukonkhodza ndipo kwa kupisa mbatilekeni kupisa bwali zinthu zili zikhemoni zivundire momule para kutingazala angavumba mulungu poda shosedzua zinthu zatuzie zimba soferelini na adane anti rasati kuita zomwezo
kana ngakhala mwapinda moto kana mwachitatani timbatenga uska wakufora timbaenda cha kuyatapali momule munda mule para kuti zuwa lirambe kumenya maningi palanta zathu zili zomwezo timbazichita itambe timbaenda kuorta timbachita kuwafunzisa pakudzala mulio mbatikeni kutsitsimisa maningi mbati apa na apa ne mbati ichitani umpoko distancia para kuti ingakula mulio ule mbakulambwesha unathanzi kana pakudzala chaipo kale tikadzundodzala kwarike manera akola ngwaino tikudzala cha zabwino tikuona cha kumida kudzati munda ung'ono kudzachosa cha kumida porque na kufunzisiwa kwa tutachita ife kule tatu kuona kuli kupata basa tikakwanisa ningolola chimanga chakwanira tangwera tikaponyera ulimi ule hapo na kukwanisa kufunzisiwa tikukwanisa kudziwa kuti munda utambeti porque kulima ndina gosyo ungasa kudziwa unzigwesa weka mbuto ikulu ungataza kugawa bwino zinthu zako da kulima iphatisira basa unzatenga bzing'onong'ono mbuto njikulu akukwanisa bwino kubzi konza bombongo bzorganizari mbuto ile njing'onong'ono bzinzabuluka bzishinji tepaini ngauritola mulungu abvumba padesha ningariapa kukulumiza kuma agoranga msanchira na mauskali pamba umalini mangu toto makala ninga ulipo mainza itakumunda mchamshira munda shirimo mbaenda mbo magateni ungakafika nchibodzi basi tenko tuikemuliwa mchamshire apa kutipfunzisa nzero kale tikondolima omba mala kutsairira munda mala kutentha agora ngatentha zuwa lingabwera tikamba mala kutani kumala kutsa. Se por um lado estão os costumes tradicionais, por outro estão doutrinas religiosas que influenciam para um quadro nutricional negativo em crianças. A seita Joan Marang, no distrito de Barwe, norte de Manica, é um dos exemplos. Um dos supostos mandamentos desta religião impede a assistência médica e medicamentosa dos crentes, independentemente da sua idade. Aqui tem a seita Joan Marang, porque Joan Marang não acredita e não admite para uma pessoa ir lá no hospital, não admita, mas muitas pessoas costumam morrer, crianças mesmo morrem com idade menor, costumam proibir no hospital, dizer que fica aí nas vossas casas. Não aceita, não vai para o hospital, mas eles fazem cerimônias de rezar e água, não sei o quê, depois então curam-se por água mesmo. Às vezes aquele sal fazem coisa quando tem ferida, não sei tem o que, fervem água, rezam só, não vão no coisa, não vão para o hospital. Ife hatiendi kwa hospitali, hatiendi basi kwa hospitali, hatitendi kwenda kwa hospitali ne kung'anga, hatiendi. Mwana ngalwala tunalabisa na mfeshi matumundo ya namaliza na maliza chiachimu. Também wakaenda kweneko wanabatsiri kwa também na frajani. Os voluntários do projeto LAN tiveram dificuldades para ajudar a um dos filhos de uma das duas esposas do Sr. Alberto Bongis Alfinete, crente da seita Joan Marang, na comunidade de Nyankangale, no distrito de Barwe. Mwana ibada pangu ndambereka alimushi pangu ndazati abude kunza vatanga kulukala ate udzikira mwiri nekuita mushe nadani kumpasambo zvakuya kutengambo mafuta ndichimpasa kumtsanzirambo na kumtsanzirambo chimona zvikulambira basi apo kudzanda kulichetu yasasawo kudzasvika kweneko kushanda kweneko apo wakulu ako washasawo kudzati takupika madoi apa kudzamuona mwana uya akudzikira mwiri kudzatalo kuti mwana udzikira ni mwiri ndati mwana undodzikira kwene mwiri kupisa mwiri nkhabe so undodzikira kwene mwiri basi abvya po hospitali mnadala ndati hospitali risikwenda atiyendera indifa Joan Marang mapilitsi alishandisa avidoi mnatambira muchichisa mwana ndakatambira doi abvisoja ndati ndatambira zvonse napasa mwana tichiachiricho abinkhale kuti nditole ndana hospitali ndati kutola mwana kuti ndana hospitali babachi hapana tai ali kumunda babachi angauya babachi nataula naye apa dadzataula na shefu anapika na mafidingi hapo ndadzauya babai kubuda kumunda kudzataula naye babai nkudzaria apina ivi natendera fidingi kupasa mwana kuti achiricha so tinalambisa chinikani nalambisa kumpasa mapilitsi na kumpa manjesawo tofinalamba ife pano. Então nós dissemos que vamos nós para o hospital, vamos cumprir produtos que vêm dali cura a nossa saúde. Então aquilo que sai dali desenvolve e defende a nossa saúde, porque não há mais outro caminho. Ali tem também comida, ali tem também feeding,
o que nós estamos fazer aqui é para fazer o quê? É para ajudar aquilo que está aí no hospital. Então no hospital tem mais produto também. Então quereram logo ir ser apoiado por saúde. Kuna kumpasa chakuja kuja alikulira basi mazi mngwazino tulikuona alikuja mesmo kuita kuli unkanongwesa kumpasa spunu imwana alikulira ja angapesa ukuliura kale tani achira ate mwana adina petiti akulya ja entao ndilikuona kuti mwana yi alikufamba mbo na vantage akanaka letu ali pambuto mesho saka ndivyo sasa ndilikuona kuti shwadi 7 children ngayani mundu kutaulai tinatenda kuti kutibatsirambo. É uma conjuntura muito grande, mas a mudança completamente é muito grande, mas já estão a perceber qual é a importância de ir numa unidade sanitária, qual é a importância de receber vacinação, qual é que tem que receber o rastreio, receber o seu suplemento no devido momento. Mas nesse momento, nesse centro de saúde, ajuda com as ativistas, promotores e mais mentores nas comunidades, sensivelmente temos recebido por cada semana 4 a 5 mais. Isso já é um número significativo, tendo em conta que eram pessoas muito resistentes à ida do hospital receber os... Mas com o trabalho que nós fizemos com as autoridades de saúde localmente, com as autoridades comunitárias, tentamos convencer essas pessoas e parte delas acabaram adotando realmente levar as suas crianças para as unidades sanitárias, porque fazemos perceber a eles que no final da história o tratamento não é necessariamente o uso de muita medicação científica, porque a base mesmo é a alimentação. Então, temos contornado essas situações através do envolvimento de todos os atores dentro da comunidade, mas também levamos essas partes, essas pessoas que têm essa resistência, envolvendo a eles dentro das nossas próprias atividades. Alguns desenvolvem atividades como ativistas, de modo que possam sensibilizar os outros membros da sua seita religiosa, para fazer perceber que no final da história o que nós pretendemos é melhorar os nossos hábitos alimentares para corrigir a situação da desnutrição que no Japão conta a nível da província. E não é só aqui em Barro, em muitos sítios também temos acompanhado que essa não aceita ir ao hospital. Mas aqui em Barro ainda temos um trabalho que vamos fazer. Queremos convidar os responsáveis dessa igreja para conversar com eles, para perceber as razões por que fazem isso, por que fazem aquilo. Mas os casos concretos existem de que eles recusam ir ao hospital. E tem havido óbitos, a maior parte deles, dessa seita religiosa, por causa de não haver tratamento. É uma preocupação e vamos trabalhar para conseguirmos ter uma saída sobre este assunto. Outro grande desafio que o projeto enfrenta em Manica tem a ver com as mudanças climáticas. A ocorrência de fenômenos naturais como secas, cheias e ciclones tem estado a desafiar o projeto lá. As componentes de produção agrícola, assim como de água e saneamento, são as que mais se ressentem do fenômeno. A comunidade do distrito de Machaz, em que ciclicamente há problema de escassez de chuva, e isso acaba comprometendo a sua produção agrária. A título de exemplo, no ano passado o distrito acabou ficando afetado pelo ciclone Idai, mas também pela estiagem. Isso fez com que a produção nessas comunidades reduzisse, e reduz também as fontes vamos lá, dos nutrientes que estamos a tentar promover. Aliado a esse desafio está a componente de saneamento do meio. Se não há chuva, não há água para beber. Então, não tendo água para beber nem para lavar as mãos, essas pessoas não vão conseguir. Então, o risco de ter diarreia é maior. Então, temos esses desafios a nível de alguns distritos, o caso de Machaz, mas também verificamos isso no distrito de Macossa. Na comunidade de Nhambis, posto administrativo de Mandie, no distrito de Guru, encontramos a dona Manhani Molevo. Teve uma criança de 2 anos de idade diagnosticada com desnutrição crônica, mas já se encontra recuperada após ter assistência sanitária graças aos intervenientes do projeto LAN. Cada mãe modelo tem um grupo dele a trabalhar com eles. Depois, ele também, a senhora está no grupo. Tem mãe modelo. Medimos primeiro dava 11,5. Então, quando continuamos a dar o regulamento que nós damos à criança com os papas enriquecidos, logo passou a subindo até chegou no 12,
11.5 até 12.18 estamos a subindo. Nipanda kumpiriri arenda fika 4 meses ndo ndaenda naye kumandi kukarani ukataralisi arenda muona kuchokera popo na nthawi zino ndikuona jambo mamuko mwangu yangalea mala yadishinjambo mwanai. A Dona Manhanyi passou a seguir todas as orientações do projeto no tocante à produção agrícola, com o uso de técnicas melhoradas, observância das medidas de higiene individual e coletiva, criação de animais de pequena espécie para garantir proteínas para a família e montagem de casa de banho, obedecendo às técnicas recomendadas pelo LAN. Mas a seca que assolou Mandie nos últimos 2 anos obrigou esta mãe de 10 filhos a vender todos os animais que criava, como galinhas e cabritos, para suprir outras necessidades. Este fenômeno faz com que todos os ativistas do LAN receiem que o filho da Dona Manhanyi volte a contrair desnutrição aguda. Ulima soko tukununa dzuwa ulima angapfumba basi limbalima pinango pina moyo pinango pikufa tukustankasha ya kulima kuti mashamba ya ndani yaoneke wana akone sikudya. As dois anos se produz para esses anos, esses desde 2016 esse até agora Se é Machazi e Guru, há problemas naturais que influenciam na fraca produção agrícola. O mesmo não se pode dizer do distrito de Barwe, onde abundam produtos agrícolas e animais de todas as espécies e que preenche os 4 grupos alimentares recomendados pelos nutricionistas. É um caso que nós estamos a ver como um desafio muito grande com a nossa população, porque por acaso o distrito de Barwe é potenciar em agricultura. Tem diversos produtos agrícolas que são produzidos neste distrito. É um potencial em milho, produção de milho, produção de lixas, produção de batata doce, produção de gergelim, produção de mapira e muitos outros produtos diversos que se produzem aqui. Só que o desafio é este, a população saber usar essa produção que eles têm. Só a gente conhece milho, cocarira, aquele habitual, mas agora há um grande trabalho que está a se fazer ao nível da saúde, sobre a nutrição, com as mães grávidas e com aqueles tempos antes de ser atendidos doentes no hospital. Tem sido feito um trabalho em palestras para explicar a vantagem dos produtos que nós produzimos no dia a dia nas nossas machambas, a forma de como podemos consumir e como podemos comer. Temos falado nas reuniões populares com os líderes comunitários para sabermos aproveitar aquilo que produzimos. Sim, para vender, mas para o consumo temos que comer. Eu às vezes tenho dado exemplo com os homens de adultos mais velhos que recusam às vezes comer papaya. Dizem, papaya é para crianças. Eu costumo explicar, papaya é que tem vitamina para você ver bem. Papaya, abóbora, são alimentos que dão bem à saúde a nós da idade adulta para podermos conseguir ver isto e aquilo. Na última parte do programa, vamos saber como preparar alimentos complementares a partir de produtos locais. Ainda neste capítulo, vamos conhecer os resultados obtidos com a entrada da unidade móvel do Instituto de Comunicação Social no projeto LAN. E é na educação nutricional que o projeto Ligando Agricultura e Nutrição tem apostado neste e noutros distritos da província de Manica. Acompanhamos a uma das sessões de educação nutricional num dos bairros da localidade de Nhaçacara, distrito de Barwe. Algumas mães daquela zona residencial, sobretudo as mães grávidas e as com bebês, são convidadas a participar no evento, o qual não está vedado à presença de homens. Ufa tuangaiwa ne wa mabere ati na mbali maifevano ya asi tamara kulungira ja asi da kutirike mponi upanera muna madzi mule kabisa. Pano tukuika nchokobwe madzi hatingatori nchokobwe iti chibva ikhale tumwene mumu zvinaita mapundu tabvana tinaika madzi tokomeshari kumesheri
chokobo unasenzanyi unakocherera matenda diarea, chikosoro na utenda uzinji urasiyana. Mwana kugwera mimba. Mwana kugwera mimba. Mwana mtu naikambo munyu rambe. Mulikuona munyu? Munyu iti hatitoti dalipa bana manza yatu yovatiana. Munyu iti naita nebai. Munyu iti natola na zishala zingasi? Zitatu. Dan. Sifosu kuti mai aliyeka kunyumba yako unopotia utola kairi uchika mupi mwenemu. Potia ndotola padoko basi achindotike. Mupala la mwana chepa mwipu. Manduye ngaudera tabura naye kale ya kusinza kubuda naye kupi kumbako kamadzi mandui parariri yabvundule yaone kuleka kugira mapundu tiri kuika mandui mpanera yatu mazai basi mazai mwiri mwantu anasenza nyamba kuza mwana na kupasa msimba haipani pera ipa asida udidi keshuka shuka ya hatina ikira pamoto bagai inapura tukira pansibo nakala dibe shuka inatola misale tambe misale refendule misale timba shake panoi to sinza mbanda ngamala sinza mbanda to sinya ngibza tumbeta timba saifano faria forma zinji misale apo to tani tola mazieche kamu kombe mwana mule kombe natavirambo Tavana? Tavana uchi tambe. Uchi. Tukuvana kuna uchi. Nachoka uchi. Toikiramba mwana makujeni mairi. Mukombera shemu utia vengu ritapi. Tava. Kombera tulile raiva. Era un desayuno. Anggajalin anggapon. Wala malinga mngapa. kale tikhando pasa wana tikhando phika zvinunge khombe mvanotola khombe kubvano phika kubvano pasa wana mwiri wayo kaoneka lini bombora yo khaira ngwana khala mimba idagwera idazvimba mimbai kukula khakula lini ukabvunza kuti mwana yana nove ano wantu akabvuma lini tangwa khasi ukula wangu ndikumalizira shiro phalo khakhandu wana mwiri yawo dzikira bezo zotsika bo dzasayamba kutsiwa hospital mbodzi ndikhatambira naye fitting wakhanibasira na doi aba dandambira ontange mwezi ubodzi miri bvadza ndimisi. Então eu quando participei na primeira vez, então aproveitei também essa questão de papa comecei a comer e daí até hoje também não gostei de deixar também não participar logo quando eles já aparecem. Essa minha senhora como é promotora, quando informa que temos essa atividade de hoje, eu não posso sair, tenho que também estar presente para ver o que está acontecendo, porque é importante. Porque o pai, quando vê, temos aquelas pessoas que, por exemplo, ficam com as noras. Então, as mulheres, os maridos perderam os maridos. Então, se o pai está ali, vive com aquele neto, então pode também vir a explicar aquele neto que então o papa se come assim, faz-se assim, faz-se assim, faz-se assim, e aquela começa a fazer aquilo e também a criança cresce bem.
E porque a educação comunitária mostra-se necessária, a Save the Children mobilizou a unidade móvel do Instituto de Comunicação Social, que através de som amplificado, concursos, brincadeiras, debates e projeção de vídeos educativos ligados à nutrição e saneamento do meio, reforçou as atividades dos voluntários em algumas comunidades do distrito de Barwe. Numa fase piloto, os serviços de unidade móvel de mobilização social do ICS escalaram as comunidades de Nhankangale e Xindenge. Ninga zaku piga zakaitiwa wamo zai tapangizirika mabota mwana utarani visa vizinji kuti tempulação inaitika para mwana kuti aite bota lache vizinji tazona kuti zvinoitika zvatutanga tisingazivi. Tingabuda pano tinaona kuti ungagara napo deri na unatsakawo kuzviita tani ninga zvatutikaona umu msinhu zvakuti wakapiga wachironga chakuti zviri kununshira tiri kuita apa tani tikutempurari saka zvizinji zvatutapfunza taona zvakubatsirana navamuna navakadzi tazviona tabva mukadzi kana adadzusa mwabuda mwense kumunda mwauya munafanira kudzusawo nkhuni kubatsirawo mkadziyo kuti aphikembo iyo chibatsirawo zvinango zvinhu muli pabodzi pene hazvina zvamwamuna hakuna zvamukadzi pano tazviona zvakuhospitari kuti unadikana kuenda kuhospitari kuti unadikana kuti uende kuhospitari ngora munazvoita ife pano ningaine pano nanamata igreja Johani Malange handiendi kuhospitari ndikanawo pano wense ndikanawo pano uyu mwana wangu ndikanaye tense tikaribana zvachinja zvizinji zvense zvautaona zvangu ndikaona kare futi ndisati ndanamata tapfunza kuti zvakudzidziswa zvakupika komo tiri kudzidziswa nakareko tazviona shiwadi tadekerwawo nazvo zvikabudazvo ate tingatosvika mamimo te kuti tizvipfunzirewo tizvidini tichizviitawo zvenezvo tadekerwa letu nakugara kwatikaita kare kuti munhu panyumba unoita usimati ngotanga kuti ungaenda mulatrina uya kusamba manza waona kuona kubika zvakurya ungabuda kumunda kudini utanga kusamba manza waona kubata zvakurya uchipasa wana kuti warye zvatidekera maningi zvauleka tsailisho padhuze na uleka kusamba madzi ikakhala uda kudya nsima tomasamba manja ikalonga kuti zvakudya unatoma chama chibese unatoma kudya zvinhu zvakadogo chamasikari dzadya zvinhu ngapese chamaulo dzadya ya kuona iye anapfungwa za kufunga memo zvisinga itinge zvanga zvichita mwamuna uyoyo tekwenda kateerera mezvi ndoti because ndi utongo hwamushe kuti fano wanhu tigale tina utongo hwamushe zvangu ndaona zvautsanana izvene ndiye mundaona kuti zvinabatsira mukomunidadi kuita limpeza mamii kuchera muzinyumba wangala kuti wapike zvakupika kutanga kusamba manja zvese zvinabatsira mukomunidadi ndikutenda maningi nakuya kwana mairaku dzapfunisa komunidadi yangu pana pachindenge tongwe nango tikachadidi muhimu kana ndifana ndifema tivise yakuti ndifamano da malnutrition tikapita mkatimo tikauza wenanga matitetekera lini ambala dangu na makwao muaso ambafuna ndo vala zungu zaoza chino ripita kuti shariari apo komo anthu azinja kalibano lero washita kudzona bora shadidi zimbarani zimaruzanza tu mtashadidi letu yasimbisa nokwene ne fembo lipo mpano barera komedambo basi mwashitambo ngati kuti simudzira kuti marithandizambo kuti tione tishadidi anthuwa dzamba chitatu mtsumwe bzire rumbo dzumbraona lero eu acho que vai ajudar muito vai ajudar a comunidade muita coisa porque naquela parte de higiene outra pessoa quando nós falamos vamos varrer vamos fazer saneamento do meio estava a negar então hoje com esse vídeo acho valeu a pena mesmo. Alguns pais aqui saíram já com uma noção de como devem levar essas atividades nas suas casas. Vimos aqui exemplos ligados à limpeza nos quintais e também à alimentação, como deve ser. Acredito que já ouviam dizer, mas com os vídeos que foram apresentados aqui, acredito que as famílias que estiveram aprenderam muito. Uma parceria acertada e dizer que continuem com mais exemplos dessa natureza, porque muitas comunidades só ouvem falar e também
como vimos aqui um exemplo de uma mãe modelo, elas tentam levar a casas dessas pessoas e não são muito acreditadas. E com esses exemplares aqui elas ficaram mais iniciativa e ganharam mais energia e mostrou-se que não só isso que se faz na comunidade, mas também deve chegar a outras casas. A perspectiva, dada a nossa avaliação aqui, é continuarmos. A ideia é alargarmos para os 5 distritos onde operamos nesta província e também para a província de Tete. Pelo aquilo que estamos a ver e aquilo que é a experiência, estamos a ver que realmente as mensagens chegam de forma muito forte e de forma muito animada, rompendo com aquela maneira tradicional de levar a mensagem, que era de forma interpessoal e sem muitos exemplos. Aqui as pessoas se retratam os comportamentos nocivos, a prevenção da desnutrição crônica, a questão da promoção do saneamento, de higiene. Eles são apresentados e são censurados, e as pessoas podem ver o que é bom, o que não é bom, e elas próprias podem tomar decisões sem que mais ninguém as diga o que devem fazer. Então os vídeos são bastante elucidativos e eu penso que é uma boa prática. Já deveríamos ter feito isso já há bastante tempo. Quando passam 3 anos de implementação do projeto Ligando Agricultura e Nutrição, os intervenientes na província de Manica avaliam positivamente o impacto das ações em curso e desenham perspectivas para os próximos tempos. Njakuti como ndifefua mai modelo tinafamba tichifundisa mabasa yakuti ngakuchena tiwashe titesesenyi manje ifanambo ndikanambo famba darani tidachenambo kastabaumbo por exemplo dikalembo na subsídio ife tibe subsídio wa mai modelo por exemplo maana shuka itagula ndife pano kama lekatu tagulisa ti mabanana dziro kutola maleyo kagula naye shuka kuti kwanise kaita demoshera sawa sifose utidai pakana linango kana uti tipo banco ou uma associação que nos wanatibatsira ife pano kuti tinakwanisa kuti tina mamilhores membros ali mwenemo anabvisisa e tikuona na kupagalikwa tinanga tikuita kule vantali na kuhirinza maleia tichitolazve tichigoana ate tikuona kuti asi wenango anakwanisa usheriri tambe kana pakulima kana kwalekere projeto entawo tikwanise kuona kuti tikawedzera zvatiri kuitazve tione zvakulimisa kuti ng'ombe ndizo tikabatsirikana nazo na conflito gente pela danificado. Os diferentes grupos das componentes, porque temos alguns grupos na componente de nutrição, temos grupos na componente de poupança, componente de gênero, a agricultura também. Os grupos foi estabelecido logo a partir de algum tipo de kit de apoio que nós pudéssemos dar para estes grupos funcionarem, não é?
No caso, por exemplo, dos grupos de diálogos de género, que também vão recebendo camisetes, t-shirts, enquanto estão a receber os treinamentos, que é para poderem trabalhar. Temos os grupos das mães modelos, promotores também que receberam algum tipo de incentivo, camisetes, t-shirts, o material de trabalho, alguns álbuns, tem os livros de registro, tem as panelas que se fazem demonstrações culinárias. Então, inicialmente definiu-se algum tipo de incentivo para cada um dos diferentes grupos, mas pronto, é óbvio que quanto mais se trabalha surge outro tipo de necessidades e infelizmente quando se orçamenta para os projetos não podemos sempre pensar que vamos conseguir responder a tudo que é necessidade. Mesmo nós nas nossas casas temos um salário, fazemos o que conseguimos e em situações futuras tentamos perceber, porque todos os projetos são uma experiência, né? Percebemos, implementamos, ok, numa próxima oportunidade, o que poderíamos fazer para melhorar o trabalho destes atores comunitários. Então, está sim pensado, mas não conseguimos a 100% responder. E temos estado em coordenação tanto com a Direção Provincial de Saúde e outras organizações no sentido de tentar sempre ao máximo possível ter uma coordenação, né, em termos das nossas atividades e mesmo em relação aos incentivos, porque se nós tentarmos cada um dar um pouco, estaremos a beneficiar estes grupos que se sentem mais motivados para engajar nas atividades e pronto, melhorar o seu desempenho. E temos alguns desafios também específicos, como o caso, por exemplo, da rotatividade dos atores comunitários com os quais nós trabalhamos nas comunidades, que obviamente se aparecem algumas oportunidades de emprego, podem desistir, estar a colaborar conosco e todos temos o direito de ir e vir e livres. Então, de alguma forma, faz-se um investimento, depois é preciso fazer a reposição dos voluntários com os quais nós estamos a trabalhar. Então, temos estado a enfrentar alguns desafios. Por hoje é tudo. Obrigada pela companhia. Não perca a próxima edição do programa As Nossas Realizações, um programa dedicado às atividades levadas a cabo pelo governo, ONGs, setor privado e comunidades para o desenvolvimento do nosso país. Até lá, fique bem na companhia da televisão comunitária de Chimoio do Instituto de Comunicação Social.